E aí galera, tudo tranquilo? A gente vai dar continuidade dessa vez aos blocos que estão na barra laranja, que é a barra de controle de fluxo. A gente já viu aqui os controles de ação, certo? Nas últimas aulas. Espero que você tenha aprendido e tenha ajudado. Dessa vez a gente vai falar sobre esses 5 comandos de programação que basicamente esses 3 aqui, esses 4, são primordiais para a tua programação. O primeiro deles é o Start, que é um bloco de programação que já inicia o teu programa. Sem ele, o teu programa não inicia. Então não tem muito o que dizer a respeito dele. Só que no momento que tu conectar o teu robô ao computador pelo cabo USB ou pelo Bluetooth, tu tem a opção de clicar nesse Start, que ele vai passar a programação, ou melhor, vai executar essa programação no robô sem precisar fazer a compilação da programação para o robô. Então não vou falar sobre ele no momento, mas vou falar sobre o modo esperar. O esperar, também conhecido como wait, nada mais é do que um tempo que tu pode aguardar antes que a sequência de programação possa continuar. Então, por exemplo, eu quero que o robô fique parado durante 5 segundos e só depois desse tempo eu coloco um bloco para ele andar, então só a partir disso ele vai começar a andar, entende? Então, a primeira opção é de tempo, porém tem as outras opções também de sensores. Eu posso escolher aqui que ele fique parado até que essa opção do sensor de toque seja detectada. Eu posso mandar que o robô fique andando para frente infinitamente, no modo ligado, como a gente já falou anteriormente, e coloque para que esses mesmos motores parem depois desse bloco. Porém, ele só vai parar depois que eu pressionar o sensor de toque. É por isso que tem essa ampulheta informando que ele vai esperar até que o sensor de toque seja pressionado. Se ele não for pressionado, ele não vai passar a sequência de programação. E aqui eu posso definir a porta que eu quero utilizar para esse sensor. Pode ser a 1, 2, 3 ou 4. Também eu posso utilizar isso para outros sensores, tanto para o botão do bloco, quanto para o sensor de cor. Sensor ultrassônico também eu posso usar para distância em centímetros, por exemplo. O meu robô vai ficar andando infinitamente, por exemplo, e aguardando que esse bloco identifique um objeto a 50 centímetros. Então, depois que ele identificar 50 centímetros, eu posso mandar ele fazer qualquer alguma outra coisa depois. Então, passado disso, bem simples, a gente vai falar aqui sobre essa outra opção, alterar. Essa opção alterar, eu vou escolher na opção de centímetros. Essa opção de alterar, ela funciona da seguinte forma. No momento em que o teu bloco de programação, a tua programação está rolando, quando a programação chega nesse bloco, nessa opção de alterar, esse bloco vai salvar a distância que o sensor ultrassônico está identificando de um objeto. Então, se ele estiver identificando, por exemplo, 20 centímetros, ele vai salvar aqueles 20 centímetros na memória do robô. E ele vai ficar aguardando que esse valor altere tanto para cima quanto para baixo. E só depois de alterar esse valor é que ele vai mandar o robô andar para frente. Então, se ele salvou em 20 centímetros, ele vai esperar que 10 centímetros seja alcançado, acima ou abaixo. Isso é eu que vou definir. Nesse caso, se ele salvou a 20 e eu defini que só a partir de 10 para cima ele vai andar, então quando chegar em 30 centímetros, o robô vai voltar a andar novamente, ou vai parar, ou algo do tipo. Então tu tinha que pegar o robô e distanciar ele do objeto, ou distanciar o objeto para que essa distância aumente e ele chegue a 30, ou que ela diminua também. Então, se ele identificou a 20 e eu aproximo mais o sensor de um objeto, então quando ele chegar a 10, que seria a diferença, né? Então ele iria seguir o mesmo parâmetro, o mesmo esquema. E também eu posso definir a opção qualquer. Então, independentemente se esse valor aumentou para 10 acima ou 10 abaixo, ele vai seguir da mesma forma, entende? Então não defino aqui uma condição tão específica. Isso também vale para os outros sensores, ok? Serve também para o sensor de cor, na opção tanto de intensidade de luz refletida quanto de luz ambiente. Geralmente trabalha com sensores que tratam de valores numéricos.
Bom, o próximo bloco então é o loop, conhecido também como ciclo. É um bloco de programação que tu vai precisar utilizar várias vezes em tuas programações. O primeiro parâmetro dele é que tu pode definir um nome. Posso colocar, por exemplo, dentro dele, tudo que você vai colocar dentro dele vai ser testado, vai ser repetido e executado várias vezes até que você mande uma condição interromper ele. Então, por exemplo, se eu mandar esse bloco fora do loop andar uma rotação, ele vai andar uma rotação, os motores vão girar uma rotação e vão parar, e não vão girar mais. Só que aqui dentro do loop, ele vai dar essa rotação, vai no final, vai retornar, por isso que tem uma seta informando que ele retorna para o início, e vai contar novamente esse comando. Então ele vai andar uma rotação novamente. Uma opção interessante é que cada vez que ele vai ao final e retorna, ele armazena um valor aqui. É como se fosse uma contagem de vezes que ele faz esse loop, que ele vai até o fim e retorna. Eu posso pegar isso, por exemplo, e colocar aqui a quantidade de rotações. Então, por exemplo, da primeira vez que ele for, ele vai mandar o robô dar uma rotação. Da segunda vez que ele for, ele já vai armazenar o número 2 aqui, porque ele já foi duas vezes. Ele vai mandar o robô, motor na verdade, andar duas rotações, e assim sucessivamente, 3, 4, 5, 6 rotações, certo? E também eu posso encerrar esse loop com uma condicional. Eu posso escolher aqui um sensor, por exemplo, sensor infravermelho, ou melhor, o sensor de cor. Aí eu defino também a porta que esse sensor vai estar conectado e a cor que ele vai conectar. Pode ser a cor vermelha mesmo, a opção 5. Então, o robô ele vai ficar andando para frente em rotações, 1, 2, 3, 4, 5 rotações, e quando o sensor que está conectado na porta 3 identificar a cor vermelha no chão, ou qualquer superfície, algum objeto, esse loop vai ser quebrado, então ele vai ser encerrado, certo? Então, logicamente, ele vai terminar logo no momento que a cor for encontrada, for detectada. Esse loop vai encerrar e o teu programa vai terminar. Então, essa aí é uma forma também de encerrar o loop. Tu pode encerrar esse loop também, por exemplo, com um tempo. Né? Tu define lá em segundos quanto tempo esse loop vai ficar funcionando. Claro, em segundos. Depois desse período em segundos, ele termina. Pode fazer também a contagem. Também seria a mesma forma que isso aqui. Então, tu vai definir aqui quantas vezes tu quer que esse loop ele seja repetido. Então, esse motor iria girar 6 vezes, por exemplo, ia dar funcionar 6 vezes. Depois dessas 6 vezes, que seriam as 6 contagens, ele iria terminar. Também tu pode terminar com uma operação lógica. Tu pode utilizar algum sensor para encerrar esse loop. Por exemplo, o sensor ultrassônico de novo, ou o sensor de toque. Tu pode utilizar que no momento que tu pressionou o sensor de toque, aí tu conecta aqui pelo fio de conexão da operação lógica e ele vai terminar esse loop, correto? Então, pessoal, é isso por enquanto sobre a barra laranja de controle de fluxo. E para os próximos vídeos a gente tem mais essas duas opções, tanto a comutação quanto o interruptor de ciclo. Vai ser bem fácil. Então até a próxima, pessoal. Espero ter ajudado.